Hi, just a quick word to announce my new book titled Red Pilled: How Logic, Ethics and Science Were Twisted by COVID. It is one of the most comprehensive and balanced analyses on the narratives that emerged during the pandemic. It is a must-read for developing critical thinking. The name is Red Pilled. Check it out. Boa tarde, Dr. Luís. Muito gosto em conhecê-lo. Vou só fazer uma breve introdução biográfica, porque tem um currículo longo e um currículo já interessante. Uma formação diversa, mas então é professor catedrático da Faculdade de Ciências aqui da Universidade de Fernando Pessoa, onde estamos. Obrigado pelo gabinete, já agora. É coordenador de doutoramento em Ciências da Informação. Também tem agregação em Engenharia pela Universidade de Aveiro. Fez o doutoramento em Ciências da Computação pela Universidade de Lancaster, no Reino Unido. Fez o mestrado em Engenharia Eletrónica e de Computadores na Universidade do Porto. E tem licenciatura em Matemática, por isso andou aqui mais na vertente das tecnologias. E mais recentemente fez o pós-doutoramento sobre o método quadripolar e infocomunicação, com o nosso amigo Armando Malheiro da Silva, que foi ele que me recomendou, lá consigo. E porque eu não o conhecia. Eu sei que é curioso como estamos aqui em áreas tão próximas, acabou até por fazer, é até coordenador de doutoramento em Ciências de Informação e eu nunca tinha ouvido si, sequer. Por isso é um grande gosto estar aqui, é com muito interesse que eu vejo a sua obra, porque acho que é muito raro ver alguém que atua na zona onde se atua. E tenho feito alguma obra na interseção entre o que é o digital e o que é o ser humano, que é uma perspectiva que não existe, ou quase não existe, que as pessoas ou estão nas ciências da informação mais perspectivas documentais, mais tradicionais, ou estão ligadas à parte das engenharias. Há uma separação tradicional entre as duas culturas, não é? É muito ver alguém que pensa assim em ciência da informação, com a filosofia, com a cultura. Eu li em tempos que, num dos seus textos, que ou descreveu o trabalho sendo How to Explore the Digital Potential to Improve Human Activity and Support Information Management. Ainda diria que é o seu foco principal. Sim. Antes de mais nada, saúde, não é? É sempre bom que haja divulgação e que haja quem, vindo da área da ciência, promova, por um lado, o conhecimento científico, que é relevante e é uma necessidade mesmo fora das paredes da universidade e essencialmente até na nossa sociedade, que está muito carente dessas práticas. E vamos lá então à área. A minha área tem muito a ver com as minhas experiências que vieram da área da ciência da computação e que depois do mestrado, ao fazer doutoramento, tive, enfim, a oportunidade de o fazer em Inglaterra com um grupo cuja grande preocupação não era necessariamente os sistemas de computador por si, mas sim a criação já na altura, portanto ainda estávamos na década de 90, de plataformas digitais que suportassem o trabalho quer do indivíduo, quer do grupo, isto é, de grupos, quer de suporte à decisão, à colaboração, ao trabalho colaborativo. E nessa perspectiva foi introduzido um conjunto de preocupações e de questões a que nós chamamos muito eufemisticamente de fatores humanos, não é? Fatores humanos, essa pequena linha, não é? Dos nossos estudos. E que de alguma forma me permitiu uma entrada de porta para perceber que, até porque para perceber a dimensão humana que está envolvida na boa atuação e no bom uso dos meios e dos dispositivos eletrónicos e, por que não, pensar não numa perspectiva instrumental dos mesmos, mas sim naquilo que eles servem, e eles servem essencialmente como corporizadores de dados, de informação e, enfim, espera-se de conhecimento, e que possam, de alguma forma, fazer um melhor casamento com a dimensão humana, não é? E isso leva ao outro lado daquilo que eu já fazia, não é? Portanto, não no doutoramento, mas em termos da universidade, que tem a ver com os sistemas de informação, não é? O que é que são os sistemas de informação? Os sistemas de informação, na área da ciência da computação, são uma preocupação
de casar as atividades de um dado contexto com a exploração de vida e útil, quer em termos de eficiência, mas essencialmente de eficácia, de meios de computador para nós pormos ao serviço das necessidades da organização do indivíduo. Portanto, ou seja, embora haja, obviamente, o foco nos sistemas de computador, isso tem que ser conseguido também envolvendo as pessoas, não é? Através dos processos, através dessa nessa integração, alguns dos conceitos que eu apanhei nas suas obras, alguns conceitos recorrentes, diria, são os conceitos de sustentabilidade, soberania, de tempo e de espaço. De que forma é que se relaciona? Aliás, o que é que entende para estes conceitos neste contexto do que acabou de falar? Uma das formas de casar precisamente esta dimensão dos dispositivos eletrónicos, não é? E do computador, não é? Que é um dispositivo de uso geral que pode ser através de um meio de instruções que nós gostamos de chamar algoritmo, que é uma máquina muito interessante, não é? Que vem do conceito de von Neumann, que é porque não ter uma máquina que se reinventa a si própria, porque nós, além daquilo que nós fornecemos para essa máquina poder atuar, também fornecemos as instruções. E dessa maneira damos a capacidade à máquina de se reinventar. Portanto, e o computador, nessa perspectiva, é uma máquina muito interessante. Sim. E a forma de se reinventar, esse conjunto de instruções, são mais formalizadas para aquilo que nós consideramos os algoritmos. Ora, o tempo passa, não é? E desde 45, 50, 60, 70, 80, com o computador a ser computador pessoal, depois 90 e por aí adiante, a partir dos anos 2000 com as plataformas digitais, a dimensão deixou de ser o computador para ser a soma de um ecossistema que existe. E eu comecei a intuir e a perceber que a melhor forma era não chamar informação digital ou informação de base eletrónica, mas sim considerar a existência de uma entidade que é o digital, que tem um conjunto de características que altera, de alguma forma, o sentido do que é que são dados, informação, e que tem um impacto muito grande na nossa vida. Aliás, esse impacto cresceu muito com as plataformas digitais e hoje em dia falamos de um ecossistema digital. Ok, tudo isso começou com as promessas políticas da necessidade de haver um conjunto de competências daquilo que nós chamamos a sociedade da informação. E dentro da sociedade da informação, ela tinha como grandes promessas criar uma base comum para, enfim, podermos explorar todo este potencial que existia. O jogo, para cada um dos indivíduos ou dos grupos, na obtenção das competências, no acompanhamento destas coisas que se foram muito rapidamente e acelerando esses efeitos, é precisamente o jogo da sustentabilidade e da soberania. Quanto de nós é que tem, quer do ponto de vista individual, quer do ponto de vista coletivo, a capacidade de não se tornar vulnerável. Então é soberania pessoal, soberania em termos de capacidade de exercer a atividade no mundo digital sem se deixar subterrar pelos outros? A ideia não é separar o mundo digital do mundo analógico. Certo. A ideia é integrá-los. E de alguma forma, eu até coloquei quando pus essa questão da soberania, quanto daquilo que eu faço posso fazer, quer em termos económicos, quer em termos de liberdade, quer em termos de tempo, isto é, até que ponto é que eu sou dono do meu destino ou comando as minhas ações, não é? E efetivamente a questão da soberania coloca-se hoje em dia de formas muito mais complexas, quer para cada um de nós, não é? Quanto tempo é que nós dominamos, como é que nós dominamos as nossas adições, sei lá, ao Netflix, por exemplo, coisas do género. As edições, quando dizem os vícios, as addictions, não é? Sim, os hábitos. Eu acho que não há diferença efetiva entre... É uma questão de comportamento humano. Alguns dos meus maiores vícios são algumas das minhas maiores virtudes, não é? Nós só conseguimos ser competentes hoje em dia com algum foco, alguma obsessão, não é? Tal é o nível de sofisticação com que nós vivemos
nos nossos dias. Eu acho que a linha que separa entre o vício e a virtude, é muito ténue. Ou entre que separa um vício bom e um vício mau é muito ténue, porque realmente é em termos do que é a aplicabilidade deles. Ou seja, se nós... um sinónimo para vício é persistência, obstinação. Por isso... Nós temos um efeito, é por isso que é mais interessante dizer hábito. Porque, sim, os hábitos. Porque, efetivamente, se é bom ou se é mau, até é algo que tem a ver com a ética vigente. Há coisas que são más num local do que são boas noutro local, não é? Por exemplo, o facto de eu ser uma pessoa curiosa é um atributo que pode ser positivo ou negativo em função dos contextos e onde estou, não é? O facto de ser alguém que tenha dificuldade em respeitar hierarquias pode ser positivo ou negativo em função daquilo que é o local e o contexto em que nos encontramos ou até a sociedade que vivemos. Por exemplo, as sociedades hoje em dia orientais provavelmente estão melhor equipadas para lidar com a complexidade do nosso mundo que as ocidentais, por via do que nós somos muito eu e somos treinados para o eu, enquanto que as orientais são muito treinadas para o nós. Logo, têm uma relação e uma dinâmica completamente diferente. Eu não via a questão da soberania, acima de tudo, tem a ver com um aspecto que é uma das dimensões. Portanto, eu tentei criar aí a dizer que a sustentabilidade é como é que eu consigo gerir recursos que é para poder ter algum grau de decisão de autonomia pessoal. E depois a soberania, como eu posso depois usar esses recursos de acordo com o bom comando que eu entendo ter. Não é? Pronto. E essas são duas questões que estão associadas com uma coisa que eu prezo muito, que é muito terrível, é altamente política, está a ser muito ameaçada no mundo atual, de diferentes formas, que é a liberdade. E que concordo em absoluto. Tem a ver, e não é só a questões da guerra, dos diferentes regimes, sim. Mesmo a forma como nós hoje em dia temos o digital e as lógicas económicas do digital, tem muito a ver com, por exemplo, há um livro muito interessante que é a Sociedade da Vigilância, a Economia da Vigilância, da Zuboff, que... é o Surveillance Capitalism. Exato, que é o capitalismo de vigilância, que no fundo é alguém que também vem de uma área muito semelhante à minha, de sistemas de informação, e que questiona precisamente quer a sustentabilidade deste tipo de organização, não é? Quer depois, obviamente, a questão da soberania ao nível quer dos Estados, não é? Porque hoje em dia empresas e multinacionais têm uma capacidade de decisão que muitas vezes ultrapassa os Estados. Não é? Nós vimos Elon Musk com Starlink, há muitas questões associadas. Portanto, curiosamente, isso é de 2000. Não é? Portanto, esses slides que eu pus é 2000, 2002, e eu intuí que a sociedade da informação, para uma questão de ser bem constituída, tinha que atender nos seus princípios e na sua governação a responder a essas duas questões. Não é? Como é que eu posso gerir os meus recursos e como é que eu controlo ou até que nível é que posso controlar as minhas ações, seja o indivíduo, o grupo ou até um Estado. Não é? Eu estava a pensar, porque muitas coisas me vieram à ideia, porque são temas muito relacionados, e a questão da Zuboff, do Surveillance Capitalism, foi um livro que eu li pouco depois de ter saído. Também vi, ela foi ao Joe Rogan. O primeiro contacto que tive com ela foi com o podcast, que ela foi ao Joe Rogan e eu fui falando, e foi a primeira vez que eu comecei a questionar mesmo com o modo como os dados eram usados, o modo como os dados eram capitalizados no sentido dos incentivos financeiros que há por trás do tratamento. Ela foi, de alguma forma, muito precursora destes avisos que hoje em dia já são percebidos de uma forma mais e sim, porque depois começamos a ver, porque acho que ainda estávamos um pouco na idade da inocência de que
as empresas que o nosso bem, estavam aqui a construir redes sociais e que era tudo apenas para estarmos mais conectados uns com os outros, com esse tipo de livros começou a cair um pouco o véu sobre os interesses que estavam por trás e sobre a manipulação Há que havia. alguns estudos interessantes, até do próprio. Curiosamente, a sociedade da informação é uma construção política do mundo ocidental, não é? E é a percepção, que tem muito a ver com a origem da percepção do medo de, estando numa sociedade analógica em que há um domínio económico por parte do mundo ocidental, a colocação do digital, já se percebia que ia ter um conjunto de dinâmicas, entre as quais a globalização, não é? Mas com os processos de rede e não controlados, há uma diluição da capacidade de controle. E quem é que tem mais a perder perante o controle existente? São aqueles que são os ganhadores. Mas diz a diluição do controle da perspectiva do indivíduo. Do indivíduo e do Estado. Porque, não é? Portanto, da sociedade. Ok, porque assim... Estamos a falar da sociedade e, portanto, é uma questão política ao nível das sociedades e dos Estados. Certo. E o que acontece nessa perspectiva, e isso é um aspecto interessante, é que rapidamente se percebeu na Europa que não era líquido porque as pessoas não estavam preparadas, quer do ponto de vista dos conhecimentos, quer das competências que a sociedade tinha, quer de todo o tipo de legado que tinha chegado a esse momento para fazer uma conversão fácil. Então, a sociedade da informação é a constatação e a necessidade de focar e criar uma imagem política de foco que é para fazermos uma reconversão dessas competências e capacidades, não é? Aquilo que nós chamamos os meios e as capacidades, para nós adotarmos o digital como uma prática internalizada. Ok, mas um pequeno parênteses. Até que ponto é que podemos falar que a sociedade da informação é um construto político, e depois um construto político do Ocidente em particular, Sim. e não uma tendência natural do progresso da civilização? Pois, é uma seja, boa... foi uma coisa que aconteceu, não é ninguém... É uma boa pergunta. Ainda há pouco tempo o primeiro-ministro indiano disse uma coisa que é um alerta interessante, né? Que quando questionado sobre a guerra da Ucrânia, e ele disse, ok, que é uma coisa importante, mas é uma coisa importante essencialmente para a Europa. E a Europa não corresponde necessariamente ao mundo. Durante muitos anos, não é? Desde o Alexandre o Grande, não é? Com a Biblioteca Alexandria e por aí adiante, nós centramos na Europa e no mundo ocidental, portanto, Europa e Estados Unidos, Canadá e o Japão, que muitas pessoas esquecem, está no hemisfério norte, como sendo o centro do mundo, e as nossas preocupações são as preocupações do mundo. Não é? Mas isso é normal, é aquela velha tendência que já se nota nos mapas, assim, nada do que é humano é neutro. Por isso nós construímos, nós representamos sempre a realidade com base na nossa subjetividade. E um exemplo muito marcante disso é que quem faz os mapas do mundo, por exemplo, mete sempre o seu continente no meio. Nós estamos habituados a ver a Europa no meio, os Estados Unidos metem os Estados Unidos no centro. Basta ver os mapas russos que são completamente diferentes. Por isso há isso sempre. E nós, a questão das guerras ou dos conflitos, claro que da nossa perspectiva europeia, interessa-nos mais porque é o que está mais à beira de portas, e isso é uma das críticas que é feita a muitos políticos, muitos dirigentes, que é há outras guerras, por exemplo, as guerras no Iémen, a guerra civil no Iémen, a questão da África, a questão do Médio Oriente, a questão da Oceania e muitas outras que se colocam. Mas também não é por acaso que o mundo, porque a maior proposta de valor, não é? Ainda hoje em dia, por mais que queiramos, nós temos hoje em dia um conjunto de cidades muito mais interessantes, que são as cidades de, Astana, Dubai, portanto, já não são as cidades europeias. Mas o que é certo é que ainda a oligarquia desses países coloca os seus filhos a viver ou possui, património nas grandes capitais europeias. Ainda tem um efeito de sedução muito interessante sobre esse ponto de vista. Mas voltando à questão, não é? Que é para não falarmos aqui para contextualizar, então há duas coisas diferentes. Uma coisa é o foco, digamos, geopolítico, porque isso, claro, que as guerras, os conflitos mais perto de nós interessam-nos mais, ou seja, porque nós não podemos estar preocupados com todo o sofrimento do mundo ao mesmo tempo, há que fazer uma seleção. Por isso, aí, claro que há construtos
depende de geografia. Só que a questão do digital é um fenómeno global. Sim, Por isso é um fenómeno. De que forma é um fenómeno. que é o E, aliás, construto. é por essa razão também, porque tem uma dimensão social. Portanto, Exato. esse começa a ser logo uma construção. Mas é muito interessante que a sociedade da informação, tanto é um construto político, que ela ao longo dos tempos passou sociedade da informação, para sociedade da informação e conhecimento, para sociedade de conhecimento, para sociedade em rede, ou seja, arranjam nomes diferentes para aquilo que é em sua medida é uma coisa interessante. E que os grandes ideólogos, que são os construtores teóricos das bases da sociedade da informação, ou os antecedem muito, como o Turenne, ou até o homem da terceira vaga, não é? O Toffler o Alvin e a Eddy. Portanto, há quem diga que são os dois que escreveram, mas tem livros fantásticos e hoje em dia ainda mais fantásticos. Depois nós podemos voltar a esse tema na área da educação. Isso é bem óbvio que ele nos anos 80 definiu muito, intuiu muito daquilo que ia ser os dilemas e os perigos, principalmente para o mundo ocidental, que nós íamos ver nos primeiros 30 anos, ele disse isso, os 30 anos do século XXI. Mas o que é certo é que talvez o ideólogo maior, que é o Manuel Castells, nem sequer reconhece o termo sociedade da informação. Ele diz que é sociedade informacional. É muito interessante que ele nem gosta da utilização do termo. Porque o livro dele era da informação. A era da informação. E o que é? É um estudo sociológico em 3 volumes em que ele diz que a partir da segunda metade do século XX, portanto 1950, existe, além dos setores agrícola, industrial e de serviços, um novo setor ou a emergência de uma nova atividade que está centrada no processamento da informação ou na manipulação da informação. E que essa área, per si, acaba por ser um aspecto interessante. Aliás, diga-se passagem que esse trabalho é muito interessante e pode nos dar pistas para aquilo que vai acontecer depois da inteligência artificial. Porquê? Porque na prática, o que ele intuiu, vai haver alguém que vai intuir uma coisa dessas, não vai ser um português, não é? As coisas nunca têm financiamento suficiente para que isso seja expandido dessa forma, mas vai intuir e fazer um estudo que vai chegar ao ponto de dizer assim, como é que a sociedade se vai comportar nos próximos anos? E a sociedade vai se comportar no sentido de nós termos um maior conjunto de pessoas ou em organização de trabalho ou de atividade humana, vamos chamar de atividade humana, não necessariamente de trabalho, que é também redutor, onde é que elas estão concentradas. E eu acredito que nós tivemos esta quarta da informação, vamos ter uma quinta que terá a ver com as questões de cultura. Quando diz a quarta, é tipo as revoluções industriais? Não. Nós estamos, há quem diga que estamos na quarta também. São os ciclos. Eu falo aqui naquilo que são os setores de atividade. Isto é, o que o Manuel Castells intuiu foi que, do ponto de vista económico, já nem sequer é os serviços que gerem, os serviços tradicionais, serviços de apoio, que gerem o maior valor na sociedade e que sustentam precisamente as questões de soberania e sustentabilidade económica, social e ambiental da sociedade. O que é o lidar com a informação. Então esse setor que ele chamou de quarto setor, que era a era da informação. Nós estamos num momento em que a inteligência artificial, muito provavelmente, o que vai fazer é retirar valor, ou seja, vai empurrar as pessoas, ou seja, o controle da atividade humana, a maior parte da atividade humana vai ser deslocada para outro tipo de atividade. Não é? Portanto, alguém vai escrever um livro que provavelmente eu intuo que isso poderá estar muito associado com as questões de identidade, não é? Vai nos libertar até do modelo estruturado de sociedade que nós conhecemos, que se baseia no trabalho. Não é? Pois, o problema é esse, é que é um grande problema. O trabalho é a força fundamental da sociedade e quando fazemos um outsourcing a uma escala sem precedentes do trabalho, acho que ninguém percebe bem as implicações que pode ter. E estamos todos na incógnita, ou seja, qualquer previsão vai ser sempre um tiro no escuro, se calhar vai haver 10 pessoas a fazer 10 previsões igualmente aleatórias ou igualmente prováveis e em perspectiva, em retrospectiva, um há de estar correto, mas pode ter sido coincidência. Sim. A questão é que
nós acho que pela primeira vez com a inteligência artificial e num horizonte se calhar com uma super inteligência, o que aí vier é que nós não sabemos o que está para além do horizonte. E não sabia, como não sabemos a tecnologia... Aliás, a própria condição de ser humano é uma condição de desconhecimento do futuro, a não ser num único ponto, que é a certeza da sua morte. Da sua finitude. Se bem que hoje em dia a certeza da morte já estive mais convencido que a morte era definitiva. É aí que eu quero chegar, que é a inteligência artificial, quer por via da predição e dos sistemas de consciência de dados, nós estamos a responder a questões futuras, quer também com as evoluções de saúde, estamos a querer tocar nesse. Não é? Que é aquilo que, curiosamente, são provavelmente os 2 pontos mais importantes daquilo que nos define como seres humanos, não é? Sim, a nossa condição mortal. Eu, quando já começo a ver que começam a aparecer hipóteses concretas de reversão da idade ou de atraso, a reversão não tanto, é mais atraso. Para formas de criação da longevidade. Os últimos 4, 5 anos, com a questão da inteligência artificial e também da guerra na Ucrânia, não é? Portanto, há aqui um boost aí, tem levado a grandes avanços na área de medicina. Sim. A grandes avanços, nós estamos na iminência de, provavelmente, e é fácil fazer essa previsão, não é? Portanto, a ida de barato que não tem muito, por exemplo, muitas formas de cancro que nós conhecíamos terem a sua, enfim, eu não direi cura, mas resolução ou remissão ainda nas nossas vidas, e eu acredito também que o conhecimento e a capacidade de regeneração de alguns dos tecidos humanos, nomeadamente tecidos moles, vai ocorrer ainda em minha vida, o que é uma coisa... Digamos nos próximos 30, 40 anos, então, não é? Menos até. Agora, isto também provoca um aspecto que é com aquilo que aquela primeira pergunta que me fez. A pergunta tinha em si a questão da soberania e da sustentabilidade, mas tinha outra que é muito mais interessante, o tempo-espaço, para mim, que é o tempo-espaço. O tempo-espaço é algo que é central. É central até do ponto de vista afetivo, porque aquela matriz que nós conhecemos em que temos tempo versus espaço, em que depois é igual ou diferente, e temos 4 variações, não é? Podendo estar síncronos ou assíncronos, colocalizados ou remotos. Portanto, o que é o colocalizado? Na mesma, no como mesmo nós sítio, estamos. Exato. Não é? Em presença. Presentes Fisicamente. Não é? Aquilo que cada vez mais é um ritual humano de grande significado, mas também de custo muito significativo. Há um custo logístico e há uma restrição muito grande. Mas a sua ausência também tem um custo emocional. Sim, está bem. Por isso, a questão é que nós... Eu estou a falar da forma, o esforço que nós temos para estar juntos e impõe um custo e uma sobrecarga muito complicada. Por exemplo, hoje em dia, quando nós falamos do impacto da aviação, o facto de estar colocalizado, que é uma forma simpática de dizer estar em presença física, no mesmo, essencialmente até no mesmo tempo, impõe custos de logística, isto é, de transporte físico para o momento muito significativos. Mas a questão que eu ia colocar aqui é que essa matriz de tempo e espaço foi proposta pela primeira vez no doutoramento do meu orientador de doutoramento, Tom Rodham. E, portanto, eu tenho uma relação afetiva que depois fui trabalhando de alguma forma ao longo destes anos, comecei o doutoramento em 97, não é? Portanto no século passado, e ao longo destes anos isso foi sendo incorporado num discurso que casava precisamente com o discurso do digital, não é? Portanto uma preocupação digital. É por isso que eu digo que a questão que me coloca é como o digital pode impactar e melhorar a vida do ser humano. Portanto, há aqui uma consciência ética. Eu espero que haja melhorar a vida, quer dos indivíduos, quer da sociedade, quer das empresas ou das organizações. No digital, nós temos, e noto que tem no seu discurso, nota que há uma diferença entre o que é a nossa vida, depois vem o digital, e a nossa vida é mudada e nós é preciso haver uma série de reformulação de hábitos e de competências, ao nível de sustentabilidade, ao nível de soberania. No fundo é o que está em questão, parece-me, pelo que diz, que é a educação. Ou seja,
num novo contexto, reunimos as ferramentas pessoais e as competências para poder atuar e realizar o nosso potencial. Eu gosto muito de utilizar uma figura que é do triângulo amoroso. O triângulo amoroso é sempre uma complexificação de vida, não é? Seja ele nas relações pessoais, seja também quando nós temos 3 partes. E o que aconteceu com o computador... Digamos, triângulo teórico, não se recomenda a prática do triângulo amoroso. Pois, o triângulo... É só um conceito, mas nós vivemos num triângulo amoroso precisamente com o digital. Os computadores foram introduzidos na nossa vida e a nossa relação com o ser humano e a informação saiu complexificada. Quais são os vértices do triângulo, para esclarecer? Os vértices do triângulo é, obviamente, o mais importante, não é? Se ele for equilátero, e vamos tomar de base que é para ele ser mais bonitinho, não é? Ter os lados todos iguais. Um triângulo amoroso convém que as partes sejam bem estéticas, não é? Não vale a pena. O triângulo nunca é assim tão igual, não é? Tão equilátero. Mas o vértice superior deve ser o ser humano, deve ser a pessoa, não é? Depois, eventualmente, o da esquerda a informação. Ok. E o da direita, o computador. Sendo o computador no sentido lato, se calhar hoje em dia podemos substituir pelo digital. Mas o que é que o computador corporiza? É um instrumento que se autonomizou em relação à informação. Nós temos a informação por diferentes vinculações e o computador corporiza um tipo de informação que acaba por ser autónomo aos restantes. Pode ser coincidente ou não. Nomeadamente este que nós estamos assim aqui, a falar em presença, aquilo que é os nossos sentidos, não é? Como nós entendemos o mundo, eventualmente também com insumos de informação do computador, mas por mediação. Mas também o podemos fazer sem computador. Pronto. Então quer dizer que existe aí um triângulo amoroso. E esse triângulo amoroso tornou que a nossa relação com a informação, que era uma relação dupla, o ser humano com a informação com o ser humano, numa relação 4 vezes mais complexa. Porquê? Porque agora há a relação entre o ser humano e o computador e o ser humano, entre o computador e a informação, entre a informação e o computador, e agora aqui já são 6, onde é que estão as outras 2? É precisamente a da mediação, que é a relação que o ser humano tem com a informação por interposta utilização do computador. Ou seja, isto é um triângulo amoroso e é por isso que, enfim, eu costumo dar eufemisticamente este nome como engenheiro. Quando eu tenho assim umas saídas de engenheiro, que é uma marmelada, porque é suficientemente complexo que é para depois nós termos uma articulação em que há sempre efeitos secundários. Pois. Há sempre casos especiais, há sempre uma dificuldade de, enfim, colocar regras de produção, regras gerais que possam garantir-nos que não haja nenhum comportamento emergente. Eu, se calhar, então vou-lhe mudar a receita da marmelada e vou-lhe agitar o triângulo. Porque eu compreendo o que está a dizer e creio que faz sentido, mas creio que a relação entre as várias partes pode ser reorganizada de forma diferente. Mas, para não dar o spoiler, para esclarecer se calhar um bocado o seu pensamento, entende que, aliás, tem falado da distinção, de certa forma, entre o mundo analógico e depois o mundo digital, que tem estas interferências que acabou de mencionar. Acha que isto muda o ser humano? Claramente. Ok. É aqui que vamos discordar. Porque eu acho que a posição de que eu vejo este conjunto de transformações que temos acompanhado nas últimas décadas, é que aquilo que eu tenho também lido na literatura é que eu acho que o ser humano nunca muda. O que muda é o contexto no qual as pessoas estão inseridas. Pois, eu acho que aqui é uma distinção... O que é que acontece? Aliás, essa discussão é uma discussão muito, muito comum que tem a ver com a questão da tecnologia, se a tecnologia é neutra. Exato, era aí que eu ia chegar. E ela efetivamente não é neutra, tem implicações, porque muda o contexto, e mudando o contexto, como o ser humano é um ato de criação
por aprendizagem. Uhum. Não é? Portanto, nenhum ser humano se forma por geração espontânea, Sim. portanto, ele tem um processo de aprendizagem. Curiosamente, a inteligência artificial e o chat GPT seguem processos muito semelhantes. É uma coisa, até um fenómeno curioso, mas voltando a isso, que é uma coisa interessante. O que acontece é que nenhuma tecnologia é determinante ou pode ser justificação para ser determinante. O que eu quero dizer com isto é um exemplo muito simples. Eu, nos meus tempos de juventude, acreditava que para mudar a escola bastava injetar computadores na escola que o comportamento dos professores seria diferente. Não. Obviamente isso não acontece, nem sequer dos alunos, não é? Pois. Eles efetivamente são mais alunos que estudantes porque por mais conhecimento tenham do digital, não o interiorizam para processar a informação, para aprender, o que mostra precisamente que a adoção das tecnologias, ou seja, a sua apropriação, e há muito trabalho disso. A Escola Escandinava de Sistemas de Informações é muito interessante. Ela, aliás, faz a distinção entre sociedade, comunidade, grupo e indivíduo, por esses escalões, e trabalha essas questões sociais de uma forma muito, muito interessante. Mas o que acontece é que a personagem pessoa tem sempre o ato final. E agora, nós podemos filosoficamente discutir até que ponto ela é condicionada ou não e o livre-arbítrio existe ou não. Não, Mas do ponto de vista da tecnologia, daquele ponto de vista que é um modelo de atuação, de relação, aquilo que se toma e que é interessante no computador, isto é, aquilo não é bem o computador hoje em dia e é mais complexo que o computador, não é? Portanto, são até mais processadores que o computador. A existência de uma camada de realidade tornou a nossa percepção do mundo e a nossa necessidade coletiva de utilização. É um bocado o que aconteceu provavelmente há muitos e muitos anos com o fogo. Exato, ou seja, era aí que eu queria chegar, porque é essa a ideia que eu queria chegar, porque o que está em causa é a nossa relação enquanto seres humanos com o mundo. E desconstruindo um pouco o triângulo, eu acho que uma forma mais correta, se calhar, de ver essa metáfora era de um ponto para o outro, ser uma linha reta, digamos, uma linha reta de comprimento indefinido, em que de um lado temos ser humano e do final temos a informação. Porque aquilo que, fundamentalmente, em termos abstratos, filosóficos, aquilo que somos depende daquilo que vemos. Que é uma forma de dizer, depende da informação que nos é acessível, porque é com base na informação que temos que definimos o nosso mundo e, por consequência, definimos a nossa forma de estar no mundo. Depois, claro, tem outras implicações com o livre-arbítrio, porque o que vemos é, hoje em dia, condicionado pelas tecnologias. Depois podemos colocar a questão do controlo de tecnologias, de quem cria a nossa realidade, mas pode ser outra conversa. A nível filosófico, então, tirando o vértice do computador, eu acho que nós temos a nossa relação então com a informação e depois no meio temos os vários contextos. E nesses vários contextos acabam por estar os vários mediums de informação e acaba por estar, por exemplo, o fogo, que foi uma tecnologia que alterou a nossa relação com o mundo a vários níveis. É diferente no sentido da energia, não tem a dimensão porque não altera a realidade. A energia é uma forma de apropriação instrumental dos diferentes formatos disponíveis e do trabalho de recurso. É um recurso. O digital não é um recurso. É um confrontador da própria percepção da realidade. E, de algum modo, é muito interessante porque não é necessariamente uma dimensão, é uma transformação daquilo que é o nosso modelo de percepcionar o mundo. Mas acho que isso portanto, do ponto de vista filosófico, até é muito interessante porque o digital está mais próximo de ser uma espécie de terceira natureza, hoje em dia, do que um processo instrumental. O exemplo disso é o seguinte: nós hoje em dia não dissociamos e não colocamos numa linha a questão da cultura e a questão do ser humano, ou das pessoas. O que eu quero dizer com isto
é que hoje em dia é relativamente aceito por muitos, pelo menos é essa a ideia, que a cultura é uma segunda natureza das pessoas, que acrescenta, porque normatiza, aquilo que é a formação de contextos. Ora, o que está a acontecer é que o digital, nesta percepção, portanto, aí que por isso é que eu não lhe chamo computador, né, em contraposição com o analógico, deu uma dimensão que, inclusivamente, nos leva a uma terceira natureza. Porquê? Porque a nossa relação humana com o tempo e o espaço está a ter alterações fundamentais. Certo, mas isso também acontece em todas as tecnologias de certa forma, diria eu. Por exemplo, nós é que temos um pouco memória seletiva, o que é mais recente, que é o normal, é o que nos é mais presente, mas, por exemplo, voltando ao exemplo concreto de fogo, porque acho que é um bom exemplo dos padrões que há através de tantos milénios de diferença, no sentido de fazer que eu acredito mesmo que o ser humano nunca muda. Acho que o nosso hardware biológico é muito marcado e condiciona tudo o que fazemos. Mas ele muda. Ele muda e tem mudado. Um exemplo mas ao longo... que é para uma pessoa perceber até ao ponto que o hardware muda, muito provavelmente, aliás, na área da ciência da informação, o Expresso agora já não tem a dimensão em papel que tinha aqui há uns tempos, não é? Que é para se dar aquele segundo nome do espesso. Mas nós dizíamos, até da altura, por causa do excesso de informação, que é um dos fenómenos... precisamente tem a ver com a dimensão cognitiva e dos limites cognitivos do ser humano, aquilo que acontece é que a quantidade de informação que está num semanário expresso para ser lida numa semana, e provavelmente ninguém lê todo esse conteúdo, corresponde em quantidade mais ou menos à informação que alguém que viveu no tempo vitoriano poderia ter acesso ao longo da sua vida. O que é que isso significa? Isso significa que qualquer pessoa dessa aula, posto agora, ia ter no seu sistema cognitivo uma sobrecarga de estímulos de informação de tal maneira grande que provavelmente teria um eunarisma. Acho que estamos a falar se calhar não, talvez da mesma coisa, mas a níveis diferentes. Eu conduzia o hardware biológico a nível mesmo fundamental, né, de impulsos, de instintos. Nós, enquanto organismos vivos, temos um instinto grande de reprodução e alimentação. Será que temos? Nós estamos a desaparecer. Pronto. A União Europeia... Não, mas não temos... Porque, pronto, isso é outro nível de análise, que é o nível de análise da sociedade. Claro que as sociedades mais industrializadas acabam por ter menos filhos e vai decrescendo. Mas a nível individual, mesmo também que muita gente... Será que temos? Hoje em dia, as orientações sexuais nunca foram tão diversas. Ok. Não é que se vir bem, muito daquilo que é a segunda natureza de cultura está a ser sobreposta por uma terceira natureza do digital, que altera, até porque um dos problemas que nós, enquanto seres humanos, não é? Isso, aliás, somos animais sociais, aquilo que nos é a ideia de identificação. E um dos aspectos interessantes é que, através das plataformas sociais, este espaço-tempo torna-se muito mais rápido e muito mais próximo, não necessariamente numa dimensão de tempo-espaço analógica, digital sim, estar com aqueles que nos são comuns, que nos identificamos. Isso leva à emergência das minorias e a um sobrepeso das minorias e a uma maior identificação e diversidade. E, portanto, a uma transformação mesmo que depois terá algumas consequências. Por exemplo, a questão dos TDAHs, a questão das relações hoje em dia, de funcionamento do cérebro humano. Há transformações ao nível biológico que estão a ocorrer e a ocorrer muito rapidamente do ponto. Mas, isso são questões que, de alguma forma, já estão numa camada que que curiosamente até no livro eu ponho aí, porquê? Porque aquilo que eu dou é um modelo de compreensão com esse triângulo amoroso para compreender a relação e a detecção do digital, não necessariamente para explicar o fenómeno humano do digital, mas aí provavelmente nós precisamos de uma
não destas figuras de estilo, mas de aspectos mais complexos, não é? Mais fechados, como questões filosóficas e de pressupostos que não são necessariamente incompatíveis, não é? Portanto, mal seria de nós se o Newton não tivesse vivido antes de Einstein. A história seria diferente e não podemos saber, seria algo... Mas não seria a mesma do ponto de vista em que a física newtoniana nem sequer se anula com a teoria da relatividade. Elas encaixam e estão Claro. em posição. Se calhar isso nunca... Não sei, reescrever a história é complicado porque nós só conhecemos a história que aconteceu, nunca sabemos o que não aconteceu. Claro, essa é a razão pela qual a discussão de hipóteses, isso também é uma coisa que conhece com certeza a Navalha do Ockham, não é? Que os argumentos que o André está a colocar são argumentos que tanto podem ser usados a favor como contra, como em qualquer situação. Qualquer discussão que tem, ou seja, então quando são usados em todas as situações, não são válidos para situações em concreto. Porquê? Porque não definem um processo de construção que seja teórico. E o que é a teoria? Isso é uma coisa importante, não é? Então, voltando assim aqui, essa foi uma discussão que fizemos muito. Há aquela frase célebre, mas que é importante, é que uma boa teoria tem que emanar da prática e tem que ser reprodutível na prática. Não é? Por isso que eu utilizei o exemplo da física newtoniana e da teoria da relatividade. Não é? E é óbvio que muitos destes processos são processos que são de construção inacabada, que têm que ser intuídos e depois trabalhados. Por exemplo, há um bocado... um dos aspectos interessantes quando nós estamos com o digital, do ponto de vista fenómeno, é que nós estamos numa encruzilhada muito grande entre as escolhas que nós temos sobre como é que, do ponto de vista ético, isto é, o que é bem e o que é mau. O que é a boa utilização da inteligência artificial e a má utilização da inteligência artificial. Em aspectos muito simples, como por exemplo, se nós devemos ou não identificar a origem ou descricionar a origem em relação de ser uma fonte humana ou não humana. Se nós devemos ou não ter mecanismos de prevenção ou de desativação de unidades de decisão, não é? Até onde é que elas podem ser usadas. E o que é certo é que essas discussões já vão correr muito tarde. Não é? Porquê? Porque houve provavelmente toda a evolução que nós estamos a ter neste momento e com o digital é uma evolução muito rápida, acontece num espaço e num tempo que muitas vezes não é entendido, percepcionado por muitos de nós, principalmente pelos agentes decisores. E a questão é que a legislação está sempre atrás da tecnologia e da inovação. Sim, mas a questão nem é, por exemplo, eu até sou da opinião que em muitas áreas está a legislar cedo demais e a não conter certo tipo de situações. Há muita legislação, por exemplo, e a legislação é feita como um jogo político e económico. Em que áreas em concreto? Porque, por exemplo... Há uma área na nossa em ciência da informação em que isso é bem óbvio, conhecendo até a gênese do que veio, que é a lei de proteção de dados. O Regulamento Geral de Proteção de Dados é um bom exemplo de um mecanismo que levanta muitas questões. Por exemplo, para a racionalização económica e para nós podermos ter uma facilidade maior. Portanto, para os processos, hoje em dia, a grande defesa da democracia consegue-se essencialmente pela transparência e pela formação das pessoas. Portanto, a melhor maneira de colocarmos algo seguro é colocá-lo em vista pública. Principalmente quando o que é seguro é um funcionamento. Isto é um conceito muito subtil e difícil de entender, porque depois ele é argumentado que alguma informação não pode ser pública. Mas a questão não é da informação que pode ser pública, é daqueles que são os atos deliberativos
são públicos. Há uma diferença muito grande, por exemplo, vamos supor, isto é interessante porque funciona bem com dados e com informação e perceber, e é muito subtil. Vamos supor que nós estamos a negociar, vamos construir um submarino, não é? Eles agora ainda há um cabo, nós vamos comprar aquele submarino que está em Sebastopol, destruído, e vamos ter que negociar uma estratégia e depois vamos negociar com os russos, que é para obter aquilo, e com os ucranianos para nos deixarem passar com isso. E o que acontece é que há um ato, que são os atos deliberativos, que esses devem ser públicos, mas todo o processo de negociação não pode ser público. Certo. Porque senão, provavelmente, o que é que acontece no mundo atual? No mundo atual, aquilo que devia ser público são os atos deliberativos, principalmente quando são atos que responsabilizam e decidem alguém e dão um tempo e espaço e um contexto. Nós, em nome da salvaguarda de informação, escondemos esses. E depois, por outro lado, atos que devem ser, ou dados de informação que devem ser salvaguardados, nós tornamos público, impedindo ou condicionando qualquer ato de negociação. Mas o Regulamento Geral de Proteção de Dados não era mais sobre o consenso dos dados? Eu não disse que é a mesma coisa da proteção de dados, tem a ver com dados sensíveis, só que é também um exemplo de uma regulação. Há um exemplo da legislação. Exato, que foi antes do tempo e que tem alguns problemas. Se calhar. Hoje em dia, por exemplo, impede que muitas organizações tenham a capacidade de gerir de forma eficiente e eficaz, e isso é mais grave, eficaz, os seus sistemas, nomeadamente os Estados. Poucos são os Estados que cumprem o regulamento, não é? Pois, eu estava a ler um artigo que é difícil fazer o enforcing disso. Ou seja, e vai haver um dia em que há um terremoto e que provavelmente nós vamos sentir na pele porque é que os dados estão desintegrados. Ou uma guerra, porque é que os dados estão desintegrados, ou uma pandemia, porque é que os dados estão desintegrados, ou um colapso económico e porque é que nós não temos informação real ou podemos chegar à informação. Quando ela, curiosamente nos sistemas atuais, pode ser obtida e é obtida por um conjunto de empresas que acabam por não ter esses problemas. Mas então sugere que deviam estar abertos deviam ser mais interoperáveis os dados e menos regulados? Que eventualmente nós estamos foi uma legislação reativa e cedo demais. Esta legislação específica, porque nós estamos a falar também da inteligência artificial e aqui entram também as questões de ética, porque estamos a construir uma coisa que não sabemos bem quais são as implicações e que pode teoricamente ter implicações revolucionárias para a sociedade, porque tem... vai ter. Pode no sentido de se construir, que se acabada, se... Não, é uma tecnologia que não é neutra, que vai ter vai ter impacto a 3 níveis muito significativos. Entre aquilo que é o tempo e o espaço, entre aquilo que é a finitude humana, quer na sua existência, quer na sua capacidade de previsão de futuro. Eu acredito que sim. Para acabar aquele pensamento que eu tinha iniciado quando foi da questão do triângulo, e que entramos até no pensamento do exemplo do fogo e que vamos ficar aqui, eu acho que, então, resumindo, eu acho que a natureza humana nunca muda. As nossas motivações são as mesmas, mudam o contexto. E nós vamos tendo tecnologias pelo meio que vão mudando o nosso mundo e a forma como interagimos. E acho que esse é o padrão comum. Por exemplo, neste sentido, o fogo, a invenção do fogo mudou a forma como as pessoas se relacionam, mudou mudou a quantidade das comunidades, ou seja, mudou o número da população, porque as comunidades subitamente passaram a ter melhores condições de sobrevivência, começou a viver mais gente, também teve implicações sociais porque teve transformações sociais, porque criou um motivo para as pessoas se reunirem num ponto comum e partilharem histórias e comunicarem. Depois também há argumentos ou há hipóteses de que os alimentos processados mudaram o nosso cérebro porque é preciso o nosso corpo despender menos calorias. Então, uma série de implicações. Implicações que vão acontecendo com outras tecnologias. Por exemplo, a invenção da roda encurtou distâncias, encurtou o espaço. Isso também tem várias implicações económicas e socioeconómicas e permite uma reestruturação da sociedade, o que leva a que as pessoas comuniquem de forma diferente, tenham valores diferentes, pensem de forma diferente, tenham acesso a informação diferente. E este padrão acho que é comum para
todas as grandes tecnologias, como a imprensa, o avião, e mais recentemente São a questão... aceleradores, mas não criam alternativas de percepção. Do ponto de vista em que a realidade é transformada, mas não é multiplicada. O que acontece com o digital, nós temos a Matrix e, por exemplo, muitas das teorias agora até da simulação disso vem precisamente nesse sentido, que é uma coisa, e é isso que eu quero dizer quando digo que é instrumental, é que o digital é um fenómeno. O computador é um instrumento que corporizou a existência do fenómeno, porque quando tem também as redes. Há duas coisas, eu percebo que aquilo que queira dizer com a natureza humana, a verdade é condição humana. A natureza humana é algo que é transformável e que tem muito a ver com a cultura e com a segunda natureza, portanto, é condição humana. Isso concordo. Se for a condição humana, porque nós temos os 7 pecados. Aliás, é muito interessante que se uma pessoa for ver os livros, eu gosto muito dos clássicos, não é? Mas este aqui até, a Bíblia também é um texto, certo. É um texto de transição, é um texto eventualmente que vem do ciclo civilizacional anterior para o ciclo seguinte. Vamos pôr as coisas assim. Sim, só com a calma. Bíblia é um conjunto de histórias. E ele, no fundo, e é pelas histórias que nós passamos o conhecimento, não é? Portanto, é uma das formas típicas até de passagem intergeracional. Por isso é que os nossos filhos estão bem com os nossos pais, no sentido em que eles passam um conjunto de valores e princípios, não é? E a Bíblia fala muito sobre a condição humana, okay? E depois, aparentemente, sobre a natureza humana, não é? E há a reparar que a grande firma, não é? A Igreja, e todas acabam por ter concepções diferentes, não é? Quem quer casar, qual o papel da mulher, sim, mas qual a igualdade, pronto. A Bíblia é um exemplo, eu tenho... Mas não, eu acho que não devíamos ir por aí, devíamos voltar à nossa, até porque não somos as pessoas mais competentes, ou pelo menos eu não sou. Mas há uma ideia que eu gostava que ficasse, voltando àquela história da sociedade da informação, há 3 características que desde sempre que acompanham aquela ideia da soberania e da sustentabilidade, e que têm a ver com as 3 características. Quais são? É que todo o uso intensivo de computadores, de meios de computador, ou seja, a existência cada vez mais omnipresente de utilização do digital, portanto, computadores, redes, mediação, tudo à nossa volta hoje em dia é mediado dessa forma, que a informação que conta é digital, por causa dos custos de agenciamento, isto é, de pesquisa, por causa dos custos de transação, por causa da interoperabilidade, representação, está tudo em binário, portanto... E também facilidade, aquela ideia do que não está no Google não existe, ou que não está na internet não existe. Exato, portanto é essa coisa. E depois a terceira é aquela que tem uma dimensão mais social e mais revolucionária e que ainda estamos a cumprir e dificilmente ainda intuímos, que é as organizações que estão em rede. Ou seja, aquilo que era as hierarquias, que eram a responsabilidade, a autoridade, o comando e a ordem única, acaba por ser substituída naquilo que era a difusão, portanto, de 1 para N, para uma situação em que nós estamos muitos para muitos, N para M. Certo. Ora, neste mundo, as relações de causa e efeito são muito mais complicadas. Porquê? Porque há comportamentos emergentes que surgem delas, por um lado, e por outro lado, nós nunca percebemos qual é que é o originador. Porque se várias pessoas se relacionam com várias pessoas, e se eu tenho uma relação com várias pessoas, vamos ver isto numa sala, que é para tornar isto mais simples. Nós temos uma turma. Eu olho para dentro, a sala tem um vidro, olho lá para dentro e vejo um aluno. Ora, como todos pertencem à mesma turma, eu já sei identificar qual é a turma e eventualmente posso saber qual é o professor. Só que se eu vejo para uma sala e há vários professores nessa turma e vários alunos nessa turma, eu ao ver os alunos, eu não consigo fazer essa relação.
Então quer dizer isto que nós a cada instante perdemos contexto. E a criação de contexto tem um custo, vamos chamar de informacional, portanto, a energia que é para formarmos contextos é muito mais elevada, há um custo maior. Então, a organização em rede é uma alteração profunda dos nossos relacionamentos, quer ao nível do contrato, isso estamos a ver como ele já não é sustentável, o emprego comum conforme o conhecemos, quer ao nível do indivíduo a perceber o mundo, quer também depois ao nível da sociedade a lidar com as políticas públicas e com as coisas que são necessárias. No fundo, as nossas realidades vão se multiplicando porque temos acesso a mais informação e temos acesso a mais grupos, como dizia também da proliferação das minorias, acaba por ser um pouco isso, porque temos mais facilidade de contato com diferentes realidades, porque as nossas vidas acabam por se multiplicar em várias dimensões. E os recursos disponíveis acabam por se dispersar. Agora, qual é que é, no meio disto tudo, o que é que emerge? E isso é interessante e que é um aspecto que importa. Emerge a capacidade de liderança. Como é que eu consigo agregar um conjunto de recursos e mobilizar os meios e as capacidades, que é para nós termos outra vez uma hierarquia, mesmo que seja momentânea, que permita sermos, por um lado, eficazes, com os recursos que são cada vez mais escassos, portanto temos de ser eficientes. Ora, este jogo na sociedade do século XXI é muito mais complicado. Também emerge, isto com certeza, que no fundo há mais oportunidades, aliás, sim, há mais oportunidades, por isso há mais também oportunidades de tomar iniciativa, mas ao mesmo tempo no reverso... Esta capacidade de... O que é a diferença do digital para isto, voltando ao anterior? É que enquanto que nós tínhamos opção em muitas das outras tecnologias, aqui não temos opção. Isto é um fenómeno que é transversal a toda a sociedade, independentemente de nós, e que vai mudar a própria natureza da sociedade, ou seja, impor-lhe uma terceira natureza. É essa que é a piada e a carga do digital. De tal maneira que hoje em dia nós estamos a falar rendimentos universais, estamos a falar do fim do emprego, da importância do ócio, da reorganização da sociedade. Sei que a piada é complicado, porque da mesma forma que aumentam as iniciativas, também aumentam algumas das aflições, porque um mundo cheio de oportunidades também é um mundo cheio de... Também é um mundo cheio de incerteza, porque quantos mais opções temos, mais difícil é tomar decisões. Por isso, acabamos de estar muito divididos. E agora imagina o seguinte, que é para sermos, enfim, compreensivos com quem são os nossos líderes e os nossos políticos. É que a indefinição, as incertezas e a complexidade é tão grande que qualquer decisão tomada pode implicar estarmos num buraco. Porque como também o risco de ser uma má decisão é muito multiplicado. E a quantidade de informação que existe, portanto, é muito mais barato, em termos de risco, nós não tomarmos nenhuma decisão que depois nos permita também ter a recompensa dela. Não sei, porque também há um risco essa é a minha enfim, é o meu voto de simpatia para com os políticos, porque hoje em dia pensarmos a sociedade e pensarmos as políticas públicas é muito, muito complexo. É muito depois complexo. de os termos castigados com ser demasiado reativos na legislação, é preciso elogiar um bocadinho para manter o equilíbrio. A questão é que há um risco inerente à inação também. A legislação não é feita pelos políticos. Ok, não, pronto, mas não quero. Não é atenção, que a legislação não é feita nos políticos. A legislação é feita por um conjunto de atores e depois por estruturas que acabam por ser um equilíbrio entre todos. Aliás, o jogo no mundo ocidental é precisamente esse. Os atores económicos têm uma influência na legislação muito importante. Portanto, o Regulamento Geral de Proteção de Dados é uma invenção alemã e uma espécie de contracastigo
que a Volkswagen teve perante, Certo. não é? Portanto, é preciso perceber essas dimensões que é para ler o nosso mundo. Ok. Não é? Mas para não entrar por aí, então para entrar na questão das decisões políticas, porque eu durante muito tempo queria me abster da realidade política, mas acho que não se pode, porque nós devemos, tanto quanto possível, tentar fazer o melhor pelas nossas comunidades, por isso é importante ter um certo grau de envolvimento político bem intencionado. E é nesse sentido porque há um custo grande, nós estamos a falar dos custos e da empatia com quem tem mais tipo de decisões, e que estava a sugerir não agir muito para não sofrer o custo. Eu acho que há um custo também muito grande na inação. E nós, hoje em dia, acho que temos uma vantagem em relação ao passado, porque também temos muitas fontes de informação e isso traz os seus desafios. Um deles é que exige mais espírito crítico, exige mais abertura de pensamento para dizer, ok, tenho o A, B e C, vamos ver quais são os métodos de cada um. Exige mais exame de cada um, mas ao certo ponto também é um benefício, porque é melhor ter mais informação do que menos. É um tema interessante, que é o tema da discussão política, que não é discussão partidária. Não é? Eu posso gostar de futebol e ter uma perspectiva de futebol técnica, uma visão técnica, se estiver informado, sem necessariamente ter que me comprometer com um clube de futebol e, portanto, distorcer a realidade para esse clube de futebol. Claro. E, portanto, a fazer a discussão não tanto ao nível partidário, quiçá ideológico, mas ao nível da realidade. E, portanto, Agora, a questão de intervenção política ou intervenção pública, o resultado dela, muitas vezes, é ruído. Porque se nós não tivermos ou não fizermos isso de forma organizada, se não criarmos uma rede e um espaço, um contexto, é apenas uma forma de aumentar a entropia e não a informação. E a mim parece-me que um dos problemas graves para nós querermos, por exemplo, um desenvolvimento maior, quer da ação política, quer da participação e da intervenção, não é? Tem a ver com, precisamente, a informação, tem a ver com a formação das pessoas no sentido de, por exemplo, uma coisa muito simples, primeiro confirmarem e estudarem, só depois falarem, não é? Portanto, exato, é uma coisa... Exato. Portanto, o comportamento digamos que o comportamento informacional, eu não queria ser muito trágico, nem muito, enfim, arrogante, mas o nosso comportamento informacional nacional é demasiadamente baixo, que é para nós não termos que investir nele antes de podermos ter uma atitude política, uma cidadania adequada. Não é? Portanto, por exemplo, hoje em dia é muito comum discutir-se, não é por acaso que os países onde as fake news e a mobilização é um mundo ocidental, porque a nossa escola não acompanhou os tempos, não é? E continua a ser factual. Portanto, aqui não é... Porque é que os americanos, os brasileiros ou os ingleses foram influenciados, quer em Trump, Bolsonaros ou Brexits? Porque é que, não é? Que é para não falar em termos nacionais, que é para não haver, Não, isso ruído. Mas o que é que isso significa? Isso significa essencialmente que a nossa capacidade de contraditório, não é? De ouvirmos, falarmos, de investirmos, não se coloca. Aliás, esta discussão, já na geração de pessoas anteriores, tinha sido posta de outra maneira, que é uma questão interessante, que é a do conhecimento científico. Que é, no fundo, aquela nós não darmos por adquirido aquilo que nos dizem, como fez, não é? Portanto, essas coisas, que confrontar, até porque isso tem um duplo efeito. Tem um efeito de melhorar muito os argumentos e a capacidade daquilo que é apresentado, fazendo evoluir, não é? E o facto de evitar que as pessoas não sejam transparentes. Porque se eu tiver... enfim, uma situação de contraditório, toda a gente sai fortalecida, essencialmente
não só os interlocutores, como o resultado, aquilo que é a evidência disso. Não é? Portanto, não é por acaso que a mim me parece, nós temos muito essa mania em Portugal de termos pessoas que são consideradas especialistas em alguma coisa ou que têm um elan. E depois vamos a reconhecer delas que nós nem reconhecemos sequer, nem projeto de vida, nem nada. Aquilo que é toda a gente diz e, portanto, há uma fabulação muito grande daquilo que é as competências. Ora, isso tem a ver, curiosamente, na nossa área, com um aspecto que eu acho que a ciência da informação pode ter um contributo grande, que é o comportamento informacional. Porque Sim. aí há uma falta de literacia que a todos importa. Portanto, o facto de eu, até para os meus alunos, quando eu digo, vocês verifiquem se eu tenho erros aqui nos apontamentos, etc. Isso é uma garantia de melhoria contínua dos apontamentos e de não estarmos sempre a partir do zero e de sermos vários a fazer isso. É uma questão de liderança. Ou seja, aquilo que eu levar o tempo e o investimento e a disponibilidade dos meus alunos a dizer não, isto aqui é um erro, eu tenho que criar as condições que eles sintam que há não só um investimento interessante aí, que haja a motivação, que é uma palavra macaca, mas, para fazerem isso, como depois para transmitirem e haver também da minha parte a capacidade de mostrar que essas coisas têm respaldo. Eu diria que isso que é aquilo que eu chamo de liderança digital, que é fazer com que as coisas aconteçam, envolver as pessoas, e que não é nada fácil. Não é nada fácil, até porque há muita reação em contrário. Eu diria que o que mencionou é exatamente correto, e acho que é um dos problemas bom, grandes. André, concorda comigo? Porque é com a ideia errada, não pode discordar sempre, não é? Não, porque é isto que estamos a dizer. O discordar não é mau, e nós estamos na academia, nós somos treinados, e teoricamente, mas na prática é diferente. Mas a boa maneira de estar na ciência é aceitar, exato, é questionar, que significa o quê? Significa compreender que o nosso conhecimento é limitado e que a verdade é provisória. E que a verdade é provisória e que depende da força das evidências que temos perante nós, e que por isso o nosso entendimento do mundo não é rígido nem estático, mas vai evoluindo à medida que as situações vão evoluindo e à medida que nós vamos descobrindo novas coisas, e que mudar de ideias não é mau e discordar também não é mau, porque, como bem referiu, uma falta de acordo significa também uma oportunidade para explicar melhor certos conceitos, porque eu não compreendo isto, explica melhor o que é que significa, etc. Claro, há grandes vantagens. Aliás, a minha concepção de sociedade tem muito a ver com a separação de três poderes. Que tem a ver que é o poder executivo, o poder do conhecimento e o poder económico. E que, de alguma forma, a universidade é um local de teste de ideias e conceitos. O poder executivo é um espaço de atuações e decisões políticas. E a economia é um espaço de criação de riqueza. E que uma sociedade mais escandinava, não lhe vou chamar liberal, é mais fácil, uma sociedade mais sustentada, que tende a ser uma sociedade mais adaptada, não é? A adaptação é provavelmente a maior característica da inteligência, não é? Portanto, uma sociedade mais inteligente. É uma sociedade que tem algum mecanismo de separação destes três poderes. Não é? Portanto, porquê? Que é para eu poder discordar sem que isso tenha até efeitos da pior das censuras. Sabe qual é a pior das censuras? Silêncio, se calhar. Autocensura. Exato. Não é? E uma sociedade que promova ou que de certa forma crie problemas de sustentabilidade até ou de dependência, promove muito a autocensura. E isso é precisamente a importância da sociedade da informação. Se for bem formada, ela deve ter
responder a essas duas questões, que têm a ver com a sustentabilidade e com a soberania. Sim, e é também a importância da educação, porque no fundo está muito ligado a questões de ego. Nós hoje em dia, também, esta facilidade em mudar de contexto também significa que temos facilidade em afastar-nos de quem pensa de forma diferente. Não, afastar-nos de quem pensa de forma diferente, que dizemos ou passamos, fechamos e não queremos ler e não nos interessamos, ou em contrapartida também aproximar-nos de pessoas que pensam tal como nós, são as tais chamadas confirmation bubbles ou echo chambers também. Por isso, eu acho que fundamentalmente nós devemos ser capazes de dialogar, sobretudo o diálogo pressupõe o desacordo, porque nós não somos iguais uns aos outros. Quando nós temos funções mais executivas, responsabilidades, há um tempo de diálogo e há um tempo de ação. Certo, mas a ação... Do ponto de vista, há também uma sobreposição muito grande em nome de uma ética académica, de perceber, por exemplo, nós na academia temos tempos em que é necessário tomar decisão, e que a diversidade, a confrontação de ideias, a justificação é muito bom, mas depois temos que ter opções. Também há há aqui uma decisão a esse nível. Mas concordo, em absoluto, que o espaço, aliás, porque é um espaço de maior aceleração. E outra coisa que também é interessante, que disse aí, que falou de egos, há dois conceitos muito interessantes, lá está, da parte social. Um que é a empatia, que é relativamente fácil de perceber, que é pormos na pele dos outros. E o outro, bem mais subtil, que é da alteridade. Alteridade, certo. Alteridade. E alteridade. E este conceito é um conceito interessante porque é perceber, por exemplo, aquilo que, sem ficar muito ofendido... Não me ofendo, é tal questão, eu não levo nada... Sem ficar, ao percebermos, sem ficar muito ofendido, não tem a ver com o André, tem a ver com a forma como nós temos que respeitar o outro no contexto do outro e sermos tolerantes a que esses contextos não sejam iguais. Por exemplo... é a mesma coisa que há um bocado falei do primeiro-ministro indiano que fez declarações sobre a guerra na Ucrânia, que para um europeu são terríveis do ponto de vista de todo aquilo que foi o seu passado civilizacional desde Alexandre o Grande, não é? Que nos pôs como líderes do mundo, que eu presumo é relativamente aceitável, que hoje em dia já não será bem assim, até pelo saldo demográfico que nós temos. Mas um facto de intuirmos e ouvirmos alguém indiano dizer-nos que nós não estamos no centro do mundo, etc., é importante que nós tenhamos essa perspectiva de tentar compreender os percursos dos outros e perceber o contexto e perceber o nosso contexto e as diferenças. E hoje em dia isso é muito importante, quer a empatia, precisamente que é para haver liderança, quer a alteridade para haver execução num mundo que é em rede e que é mais complexo. Para isso, nós usamos aquele que é o recurso, sempre foi o recurso escasso, que é o tempo. Exato. E o tempo é finito, não é? Portanto, é essa a posição. Pronto, hoje não temos muito tempo, nós temos que acabar mais ou menos em 10 minutos, porque é muito fascinante falar destes temas, porque é raro encontrar alguém que tenha este tipo de visões, por isso eu gosto muito. E alguma coisa que eu diga não é para bater os pessoais. Eu a determinada altura fiquei muito estragado porque tive uma formação, até um percurso de vida em que não tive nunca nas mesmas escolas, nunca nos mesmos países a estudar, nem nas mesmas áreas, o que de alguma forma foi uma transformação significativa na forma de pensar, não é? Nós somos muito resultado não apenas do barro, mas das mãos e da velocidade com que ele é moldado, não é? E essa riqueza ou confusão de intervenções faz com que tenha, por exemplo, uma formação sólida na área da ciência de computação, mas depois também uma formação quer de questões dos clássicos e questões de cultura, quer depois da parte social também
colocadas. E daí esta minha visão, não é? Depois podemos falar numa próxima, Sim. sobre ciberfilosofia, não é? Que já não vamos a tempo disso. Não, isto para dizer que havia muita coisa que eu gostava de falar, não vamos ter tempo para tudo. Eu também tenho muita empatia consigo, porque o meu percurso é sempre depois em depois, tanto ao nível do tema como até o próprio local geográfico onde ia fazer a formação, onde é Braga, Coimbra, a Lisboa. nossa capacidade de empatia com as coisas e alteridade. Sim, isto para dizer que quando alguém discorda de mim, ou quando eu discordo de alguém, eu não levo isto de forma pessoal, eu acho que o que falta na nossa sociedade normalmente é um elogio, porque quer dizer que tomamos tempo e esforço para ter uma argumentação. Sim. Portanto, isto quando alguém... Aliás, a nossa sociedade, a nossa economia, provavelmente o melhor termo mais até que da informação é a economia da atenção. Essa é a grande disputa, o grande discurso. E isso está a matar muito a capacidade de pensamento das pessoas. E, sem dúvida, é isso mesmo. E a ter a flexibilidade também para conseguir discutir as coisas sem levar, ou seja, para conseguir distinguir entre o que é discussão de ideias e o ataque pessoal, porque há muitas pessoas que confundem a sua identidade com as ideias e é preciso separá-las. O ataque pessoal, quando existe normalmente, é uma perspectiva, é uma derrota. Mas, por exemplo, quando do ponto de vista intelectual é uma derrota, não é? É o assumir de uma derrota. Não, pode ser uma oportunidade para a evolução também. Não, eu acho que não. Um ataque pessoal é... Não, por exemplo, o ataque pessoal no sentido de falámos anteriormente da metáfora do triângulo amoroso. Sim. Eu digo, se calhar o triângulo pode ser visto de outra forma, pode ser visto mais numa linha. Pode haver reações, seja... o ataque pessoal não é o ataque das ideias. O ataque pessoal é quando alguém se vira para alguém. Mas é isso que eu quero chegar, que há muita gente que confunde o ataque das ideias com o ataque pessoal. Sim, mas isso... E é isso que... Pois, mas o ataque... concordo, aliás, o ataque pessoal é a assunção, quando eu não consigo mais argumentar, claro. É parte para uma situação que infelizmente culturalmente é interessante, não é? E que em muitos casos não só é a assunção da derrota, como é aquilo que os povos fazem com a tinta. É uma forma de recuar ou de se proteger. Normalmente tem mais a ver com inseguranças do que com... Sim, o ataque pessoal, isso é outra conversa, porque o ataque pessoal eu sinto muito que é uma forma de cancelamento do discurso antes que ele aconteça. Eu sinto muito isso. Eu gosto desse termo. Isso leva-nos para outra discussão interessante, que é da woke, da cultura woke. Isso fica para a próxima discussão, porque eu tenho sentido isso com o último livro, com o Red Pill, que não segue, mas coloca em contexto várias informações e dessimplifica o discurso durante a pandemia, ou seja, aumenta a complexidade. Como aumenta a complexidade, tem muitos pontos de vista. E tem também, como tem muitos pontos de vista, tem pontos de vista que não são bem os oficiais. E há muita gente que discorda pelo simples facto de não ser a sua realidade. Por isso, e o que eu tenho notado é que muitas pessoas não querem sequer ter abertura de pensamento para pensar que a realidade pode ser diferente. Ou pode haver mais informações que complementem aquilo que sabe e que podem interferir com algumas coisas. Por isso, há muita gente que diz que não lê, e quase todas as pessoas que criticam não lê, e o ataque pessoal entra no sentido de tu és estúpido, logo tu és estúpido, logo não faz nada de jeito. Pois, mas isso é por aí que não há diálogo, não há discussão. Pois, mas isso o ataque pessoal, às vezes, muitas das vezes, é porquê? Porque porventura existe algo que é necessário defender e que tem que ser que não sendo defendido de forma racional, tem que ser defendido de forma racional, não é? E isso revela até de normalmente quem faz os ataques pessoais uma incapacidade de, não é? Portanto, uma insegurança. Sim. Que muitas vezes tem a ver com os comprometimentos e com as questões de ética, não é? Sim, natureza e ética. Sim, e muitos outros interesses, mas aliás, é isto... Um dos aspectos interessantes que a aceleração das tecnologias, e vem aí uma tecnologia que é a quântica, não é? A computação quântica, ainda vai acelerar mais este tipo de problemas.
exige uma nova normativa e uma nova abordagem sobre o que é o bem e o mal, sobre aquilo que eu devo e não devo fazer, que são as questões de ética, não é? Exato. E em que todos andamos à procura de espaços e com um número crescente de dilemas. Porquê? Sim. Porque os posicionamentos são diversos hoje em dia, não é? E eles começam a ser diversos porque aquela simplificação que existia de nós pertencermos ou termos uma relação com uma instituição, termos uma relação de hierarquia fácil, é substituída por uma rede onde, dependendo dos contextos, os princípios podem ser, por exemplo, os princípios de arquivo. Sim, Os princípios de arquivo muda tudo, são, muda. Foram estáveis, não é? Na arquivista eram estáveis, mas, por exemplo, quando vamos para a rede, para o Regulamento Geral de Proteção de Dados, os princípios não são colocados na mesma ordem. Eu posso alterá-los. Certo. Então, isto é um jogo que não respeita o outro. Sim. Não é? E depois, como é que nós fazemos a relação com o outro, com as outras estruturas, se não temos um espaço comum? E é aqui que vem muitos dos dilemas, não é? Portanto, nós precisamos também, a esse nível, de ter questionamentos diferentes e ter um discernimento diferente do que é bem e que é mau. No primeiro caso, quer dizer que a abordagem filosófica provavelmente tem que ser mudada. No segundo caso, é as questões da ética, e eu penso que quer uma, quer outra, têm a ter implicações muito significativas. Tem, sem dúvida. A emergência disto foi do digital. Para acabar no digital, porque pronto, havíamos continuado a próxima vez, mas porém hoje o tempo fora-nos para fechar esta conversa. Temos falado da mudança do analógico para o digital. Pergunta traiçoeira: que balanço faz desta passagem das nossas vidas cada vez mais para o digital? Um balanço enquanto condição humana. Pois assim, acha que seremos enriquecidos? Porque o digital tem vantagens e desvantagens. Nesse balanço. Estamos... há um conjunto de autores, não é, que defende a singularidade, não é? O Kurzweil, alguns deles são interessantes, outros são futuristas e alguns até são muito radicais, mas eu diria que nós estamos no limiar de ter que nos relacionar uns com os outros de uma forma diversa daquela que nos fez chegar até aqui. Por um lado, porque os recursos são mais limitados, não é? E desde logo temos alterações climáticas que não, ou seja, o nosso ecossistema aqui, aliás, Elon Musk, para resolver isso quer ir para Marte, não é? Portanto, mas isso não é exfiltrar, quer-nos exfiltrar deste planeta, mas é essa o raciocínio. Mas isso não é solução, dele. Nós também temos que tratar dos problemas. Não deixa de ser um raciocínio curioso na sua condição, não é? De pessoa especial. Acho que há duas coisas aqui nesta questão, por exemplo, de Marte. Uma é o sonho de conquistar o que não conseguimos, e entra a conquista do espaço. Acho que é um sonho memorável. Outra coisa é a solução prática, a ação para a resolução dos problemas. E nós, é bom sonharmos e investirmos e empurrarmos a ciência na direção que algo que é misterioso e ousado. O Elon Musk é muito o Bill Gates dos nossos tempos. Pois, é muito interessante ver que aquilo que o ser humano nunca esteve tão próximo de ser confrontado com as suas próprias limitações. E até podia ser... Já estamos a alongar-nos outra vez. Podia ser muito interessante, mas dizer, e finalizando isso... focamos no balanço, então. Acho que a nossa vida sai a ganhar com esta transição para o digital? É assim, não há um saldo... É um saldo de transformação para o qual nós somos convocados agora a tomar decisões. A sofisticação dos sistemas e aquilo... Por exemplo, nós com a globalização ganhamos globalmente um número muito significativo de pessoas saindo da pobreza, mas especialmente os europeus vivem muito pior, e a geração seguinte vai viver muito melhor do que aquela que não é? Os meus filhos vão ter uma condição de vida que não será igual à dos pais. Acha que será pior? Sim. Porque eu também sinto isso. Eu também acho que estou muito pior que os meus pais estavam. Pois, não é? Portanto, há várias
não é? Porque aquelas questões iniciais que eu coloquei em 2000, não é? Que é a questão da soberania e da sustentabilidade, continuam por responder. Ou seja, nós temos as ferramentas, mas precisamente temos que incorporar isso como uma terceira natureza para perceber que o digital não é mais uma tecnologia instrumental, mas sim uma alteração significativa a vários planos. E, portanto, se calhar, nós estamos já, por várias razões, se calhar uma é da urgência, portanto há uma urgência maior, no sentido de perceber essa situação. Não é? Havemos continuar para a próxima. Muito obrigado pelo seu tempo. Foi um grande gosto conhecê-lo. Fascinante. Muito bom. Muito obrigado por ter tirado este tempinho para falar comigo. Que fugiu no instante. Mas cá estaremos outra vez. Obrigado. Tá. Até uma próxima.